divórcio sempre envolve desafios emocionais e jurídicos. Será que é possível encerrar esse ciclo da nossa vida sem gerar ainda mais dor? Pois é, bem-vindo ao podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de psicologia, espiritualidade, saúde e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e o nosso convidado para o bate-papo de hoje é Dr. Daniel Poerari. Ele é professor de Direito, advogado e vai bater um papo muito gostoso e esclarecedor aqui conosco sobre uma forma equilibrada de encerrar esse ciclo e ainda ter bem-estar dentro da família. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado pelo convite, Iraci. Sempre um prazer gigantesco estar conversando com você aqui. Doutor Daniel, é bem complicado esse ciclo de separação, de divórcio entre duas pessoas. Porque, geralmente, o que a gente percebe é que uma família que tenha filhos, né? Quando o casal resolve se separar por algum motivo, ou uma das partes, né, resolve se separar, acabam envolvendo os filhos. Tipo assim, estamos separando, mas não são os filhos que estão separando, é o casal, né? Então, essa separação de, olha, eu e você e não nós e eles. Isso é muito difícil de separar e de fazer com equilíbrio, não é não? Exatamente, Iraci. É delicado, é complexo, mas é extremamente necessário. E tem uma diretriz que a gente sempre tem que ter nesse tipo de situação, principalmente quando envolve uma família com menores, não é? Que o casamento pode ter acabado. São ciclos da vida. Às vezes necessários, não é? Serem cumpridos e ultrapassados para novas fases, quiçá mais felizes, geralmente, né? Mais felizes, melhores, porque se acabou, é porque geralmente as pessoas maduras chegaram à conclusão que foi o tempo daquela experiência, mas se o casamento acabou, se o relacionamento acabou, perfeito, que siga em frente, mas o que não acaba é a família. A família, ela continua quando há crianças. Com certeza. Só que numa formatação diferente, em vez de pai, mãe, ou mães e pais e filhos, nós temos uma outra formatação, né? De um lado, aquele genitor e os filhos, e do outro, o outro com os filhos, mas a família não se dissolve. E as crianças precisam ser preservadas, né? Até mesmo porque está na mão de quem tem já mais experiência, de quem é adulto e de quem é responsável por zelar pelo psicológico e pelo emocional das crianças, ter esse discernimento. Porque a gente vê situações assim. Geralmente, um dos lados é que decide a separação, que não quer mais ficar. São muito poucos casais que os dois chegam à conclusão que, olha, é melhor para ambos os lados a gente se separar, porque cada um vai poder seguir o seu caminho com liberdade e reconstruir a sua vida. Então, são poucos que têm esse discernimento, né? Geralmente, é um dos lados que resolve. E a outra parte, geralmente, fica batendo, dando murro em ponta de faca. Eu não aceito, eu não quero, eu não isso, não aquilo. Não importa se é o marido ou se é a esposa, mas fica dando murro em ponta de faca. Só que não leva em consideração que quando uma das partes quer se separar, é porque aquela parte já não se sente bem com a sua presença, com o seu carinho, dividindo a cama, pendurando escova de dente junto, intimidade, porque para aquela outra parte já encerrou esse ciclo. Então, a pessoa saber que ela vai estar numa relação, sendo que nessa relação ela está sendo rejeitada, é muito horrível, muito pior do que aceitar uma separação e seguir a vida, porque senão o que acontece ali? Mais discussão, mais briga, mais as duas partes continuam se machucando, se violentando e trazendo um ambiente extremamente destrutivo para os filhos. Exatamente. Não é?
É uma questão também de dignidade, né? Com certeza. A pessoa, ela precisa, acima de tudo, preservar a sua dignidade, porque é muito desgastante e ninguém merece isso, implorar pela atenção e pelo afeto. Não precisa. Se a outra pessoa chegou à conclusão que aquele caminho em conjunto não serve mais para ela, não faz mais sentido para ela, não tem nada a ver com o outro. O outro pode ter sido uma pessoa maravilhosa, pode ter sido uma excelente mãe, pode ter sido um excelente pai, um excelente companheiro, marido, mulher. Não tem a ver com o outro, mas é uma questão íntima, né? E a gente não tem como adentrar as questões íntimas de cada ser humano e simplesmente aceitar, porque você aceitar, isso faz com que você solte aquela dor daquele momento, né, em que você tenta forçar a outra pessoa a fazer algo de acordo com o que você quer e não o que o consenso estabelece. Se não tem mais consenso no casamento, não tem mais casamento. A outra pessoa simplesmente só declarou isso, mas já não havia mais casamento. Exatamente, porque a pessoa, geralmente a gente vê casais que ou chega ele ou chega ela e fala assim: eu não entendo, do nada ela veio e pediu separação. Eu não sei por que a gente vivia tão bem. Peraí, o casamento não acaba quando pede uma separação. Ele acaba geralmente anos antes, porque é uma série de acontecimentos que vão rolando, né? Engolindo ou não, batendo de frente, batendo boca ou não, mas aquilo vai rolando, mas chega uma hora que é que nem um cristal. Se você pegar um cristal, derrubar no chão, depois pegar e consertar ele todo, ele nunca mais vai ser um cristal. Ele vai ser um monte de remendos, né? E aquilo não é mais um cristal, não tem mais aquela configuração. E é assim uma relação. Então, quando uma das partes pede a separação, precisa ser respeitada, porque tem uma série de situações que estão envolvendo, né? Então, o bem-estar, né, da família, o bem-estar de cada um que está se separando ali é fundamental para levar uma reconstrução, para não ficar brigando, partindo para um litigioso, que é horrível, né? É terrível, né? Eu lido com isso no dia a dia, eu vejo muitas famílias se desestruturarem por conta de um litígio. Às vezes é inevitável, não tem jeito, né? Então, tudo bem, né? Não há o que se Às vezes fazer. acontece, Às vezes acontece se, de um lado, uma das partes não quiser trazer para o consenso, tiver uma postura muito belicosa, o outro pode ser extremamente conciliador. Não adianta, tem que ser um trabalho em conjunto. Mas é um direito que a gente chama de potestativo. O que é um direito potestativo? Não tem como a outra pessoa não aceitar romper um relacionamento, assim como pedir demissão de um emprego, é um direito potestativo. Não tem como a outra pessoa falar: não, eu não aceito. Como não aceita? Não depende de você, é uma posição íntima. E se essa pessoa... Ninguém se casa sozinho, portanto... Pois é, não tem como, né? É impressionante isso, e as pessoas acham que têm ingerência sobre a decisão do próximo. Isso. Se a gente parar para respeitar a decisão do próximo e perceber que a decisão dele guarda relação a algo que realmente faz sentido para ele e que eu não tenho como interferir, é claro, se a pessoa se sentir à vontade para tentar reatar de modo saudável, trazer ali algum motivo, né, para tentar reconciliar, perfeito, né? Pode ser a reconstrução da família numa nova formatação, dando mais atenção à família, se for o caso, de repente, né, de alegação de que a pessoa não estava ali muito focada na família, ou porque não quis mesmo, mas é lícito, não é? É justificável uma pessoa tentar reconstruir os laços, mas na medida em que o outro chega à conclusão de que não tem mais condições, tentar segurar algo que machuca os dois prejudica todo mundo e acaba se refletindo nas crianças quando há crianças no casamento. Porque, bem ou mal, elas conseguem perceber, por mais que elas não sejam envolvidas diretamente, elas estão percebendo. As crianças têm uma inteligência diferenciada hoje em dia, conseguem perceber quando o pai não está bem, quando a mãe não está bem, quando a situação no lar não está bem. E isso sem entrar naquela questão, né, que é muito complicada e é muito difícil de encarar, quando os pais se utilizam das crianças
como instrumentos para poderem machucar o outro, né? Manobra e como se fosse um boneco. Olha, vem cá, fala para ele isso, fala para ela aquilo, ou fica implantando falsas memórias de questões e situações que não aconteceram, mas que são repetidamente incluídas ali no consciente, até no inconsciente daquelas crianças, e que elas acabam acreditando, né, que teve uma situação em que houve uma maldade feita de um cônjuge para o outro, ou que não é um bom pai, ou que não é uma boa mãe. É uma falsa impressão que é causada naquela criança, que vai trazer aí malefícios para o resto da vida. Tudo que se faz quando uma criança está em formação psíquica, emocional, é levado para o resto da vida, e haja terapia para poder tratar isso. Então, se os pais têm amor aos filhos, eles deveriam minimamente preservar os filhos, não entrando numa beligerância descontrolada, claro, impondo limites, conversando, mas sem agressões, sem colocar as crianças nesse ambiente bélico. Agora, tem algo assim que eu acho fundamental. Uma lei para poder amparar e proteger a criança. Porque quando há uma separação de um casal e eles começam a usar as crianças para obter mais alguma coisa, para querer manipular de alguma forma uma situação, e as crianças estão sendo usadas, existe uma proteção dentro da lei, do jurídico, para essa criança, não é isso? Não tem como procurar aí a proteção no juizado, enfim. Como é que funciona isso? Sim, na medida em que se observa o que a gente chama de alienação parental, isso serve para qualquer, né, dos genitores, sim, a situação pode ser levada ao Poder Judiciário, e uma vez sendo reconhecida e declarada a alienação parental, e aí são vários os atos, né, que podem ser considerados como alienação parental. O artigo 2º da Lei de Alienação Parental traz um rol exemplificativo. Ali, dentre aquelas situações, várias outras podem ser consideradas alienação parental. Se for declarada alienação parental, o outro cônjuge pode até ser afastado das crianças, né? Até que se trate, até que se reconheça, né, que aquele distanciamento realmente é necessário. Então, só a título de exemplo, um genitor se mudar e ir para um lado, sei lá, do país completamente, fora do país nem se fala, né, completamente inacessível ao outro genitor, simplesmente para puni-lo por conta do final do relacionamento, ou porque guarda relação com os interesses dele e não da prole, não das crianças, sem a concordância do outro, pode ser considerado alienação parental. Implantar falsas memórias, pode ser considerado. Trazer a criança sempre para o meio do litígio, olha, fala para o seu pai isso, fala para sua mãe aquilo, você pode ser considerado ali alienação parental numa situação dessas. Então, há uma gama de situações que, uma vez sendo reconhecidas pelo Poder Judiciário, então é fundamental a pessoa que tem ali uma advocacia, né, da sua confiança e que seja especializada em direito de família, porque é uma advocacia muito especializada. Procure uma pessoa para, dentro daquela área, um profissional da área do direito especializado em direito de família, buscar o amparo necessário junto ao Poder Judiciário. E aí a gente tem uma situação que é bem delicada, e não dá para ver assim, a culpa é do judiciário, a culpa é da advocacia, a culpa é só das partes, é um conjunto, né, de fatores que leva a uma situação que é bem complicada hoje em dia. É muito complicado você, em juízo, conseguir comprovar um ato de alienação parental. É muito complicado. Não é porque o juiz é uma outra pessoa que está lá julgando milhares e milhares de casos. Então é necessário muitas vezes ter uma junta, que é uma junta especializada dentro do Poder Judiciário, para poder ver se há um ato de alienação parental ou não. São peritos, que são psicólogos, assistentes sociais. Então, esse processo, até para não causar dano às crianças ou aos genitores, pode levar algum tempo. Mas a alienação acontecendo, o tempo é um inimigo das crianças. Quanto mais tempo demora, mais os efeitos da alienação conseguem ali adentrar no psicológico das crianças, e depois a reparação é muito mais complicada. Então, a gente tem esse problema. Não é da lei, a lei é muito boa. O problema é a eficácia dessa lei, né? Dela poder ser manejada de modo adequado, no tempo adequado, por profissionais que tenham a competência técnica adequada. Então, é um cenário muito complexo. Por isso que evitar o litígio sempre é a melhor opção. Mas se não tiver jeito, há mecanismos para poder combater a alienação parental. Eu fiz um atendimento fraterno
que me chamou muito a atenção, porque a mãe veio com a filha, né? A filha devia ter, acho que, entre 9 e 11 anos, e se queixando que ela se separou, ela pediu a separação. E o pai ligava para conversar com a filha, tudo, estavam tendo guarda compartilhada, essas coisas, mas ele ligava para conversar, ele ligava para se desabafar com a filha. Olha o que sua mãe está fazendo, ela está me fazendo sofrer. E chorava no telefone, porque sua mãe me abandonando, e aí eu estou aqui sozinho, e não sei o quê, e não sei o quê. A criança, você vê que ela já estava extremamente fragilizada. Ela via a ligação, qualquer coisa do pai, ela já achava que o pai estava num sofrimento que, nossa, a ponto de sair da sala de aula para ligar para o pai para perguntar se o pai estava bem, se o pai estava sofrendo, estou com pena de saber como você está chorando. Quer dizer, isso é um crime, porque o pai não tem que se, nem o pai nem a mãe não tem que se desabafar com os seus filhos. Os seus filhos não são os seus amigos. Você é responsável pela proteção e educação deles, e não ele por você. Exatamente. Os filhos não são, nesse aspecto, amigos. Os filhos não são, muito menos, psicólogos. Olha o efeito danoso que esse tipo de postura, que se traduz por uma imaturidade emocional, psicológica muito grande, né? Uma vitimização que é oriunda dessa imaturidade emocional, quais não são os reflexos na vida dos filhos. De cara eu já falo, né? Pedagogicamente, uma filha que passa por uma situação dessas, ela, para sair de uma sala de aula e ligar para saber se o pai está bem, ela já não estava prestando atenção na aula. Né? Você já tem um reflexo pedagógico, um reflexo emocional. O filho, ele se acha responsável pela felicidade dos pais. Então, é como se ela se colocasse na posição de salvadora, porque o pai a colocou. É como se o pai desse um recado para o inconsciente dela. Nos salve, salve o nosso casamento, salve a família. Mas a família não tem nada a ver com o casamento diretamente. Né? Até pode Sim. ter, mas não diretamente. A família continuou numa formatação diferente. Então, quando nós temos adultos imaturos, quem sofre principalmente não é o adulto imaturo, são as crianças que são ali as principais vítimas, estão na linha de frente e estão na sua formação psicossocial, emocional e que precisam ser preservadas desse tipo de postura. Né? Então, é muito importante, quando se perceber esse tipo de conduta, se está vindo da gente, reanalisar as nossas posturas, reanalisar tudo que a gente vem trazendo para aquela criança, porque a criança merece receber amor, atenção, carinho incondicionais, e não ser levado um problema, né, uma questão que não é inerente a elas resolverem, muito pelo contrário. Os adultos é que precisam resolver essa questão, seja de um jeito ou de outro, se para voltar é para voltar, se não é para voltar, cada um seguir o seu caminho. Não pode refletir nas crianças que não tem nada a ver com isso. Tem o adulto, o casal, eles têm obrigação de passar para os filhos que a relação de separação deles está tudo bem. É normal, é natural, está tudo bem. Que é para não gerar trauma. Porque vai gerar trauma quando essa criança também virar um adulto e vai olhar para o casamento já com uma rejeição, porque vai olhar para um casamento e falar, não, eu não posso. E vai ser aquele adulto que vai querer namorar a vida inteira, não vai querer se unir a ninguém, porque para ele o casamento é sinônimo de sofrimento. Exatamente. Pode acontecer isso. Pode acontecer também o oposto, aquela pessoa que quer buscar um relacionamento porque não teve o amparo da família enquanto criança, então ela sente aquele vazio dentro dela, ela vai buscar aquele amparo, aquele carinho, aquele amor no cônjuge e, na verdade, é uma reunião, né, de interesses, compartilhamento de emoções e não ali o casamento, uma visão na qual dois, né, envolvidos vai ter uma dependência emocional que o outro vai ter que suprir. É muito delicado. Inúmeras situações podem se desdobrar de uma questão que é básica, né? Que se pauta no respeito às crianças. Então, se for observado esse núcleo central, tudo que eu fizer vai ser pautado, vai passar por esse filtro. Primeiro, vamos ver se essa minha postura não vai causar mal
aos nossos filhos. Nesse caso, se a gente tiver esse filtro, se a gente conseguir ter essa maturidade, estaremos contribuindo para uma sociedade mais sadia, emocionalmente sadia, mais preparada do que o que a gente vê hoje. Nós vemos muitos relacionamentos, né, que são completamente tortuosos, bagunçados, por conta de um problema que foi gerado na infância. Sim, um desequilíbrio muito grande por parte dos adultos e principalmente na educação, que vem refletir na educação das crianças, né? Tem muitas situações, grandes situações, que procuram, o doutor como especialista, procuram o seu consultório com equilíbrio, procurando deixar a criança preservada e buscar fazer uma separação tranquila, uma separação consciente. Não é a maioria, infelizmente, né? Porque, geralmente, quando um casal ou uma das partes busca o auxílio profissional, é porque realmente a situação está muito complicada ou delicada. Quando isso não acontece, isso tem bastante também, né? As pessoas caem na informalidade, o que não tem problema nenhum. O que é cair na informalidade? Continuam ali, cada um seguindo o seu caminho, mas o genitor, que geralmente é o caso, né? Que tem condições ali de dar um suporte emocional diferenciado ou vice-versa, continua dando suporte material, né? Sendo ali fiel aos seus compromissos enquanto pai ou enquanto mãe. As visitas são, na verdade, convivência, né? Porque o pai e a mãe não visitam a criança, eles convivem com a criança. Visita é uma pessoa estranha que vai conviver com a criança. Sim. Então, essa é uma primeira questão. Quando o convívio com as crianças continua sendo equilibrado, um não busca suprimir o direito que o outro tem, às vezes não se chega nem a ter um processo para homologar aquela guarda, aquela convivência, aqueles alimentos, porque a situação continua de modo equilibrado. Há um segundo estágio, quando as pessoas ainda assim têm interesse em buscar o advogado, até por N questões burocráticas, para formalizarem os alimentos, a guarda e convivência, e de comum acordo, e na medida do possível, tudo acaba bem e de modo consensual. Só que a grande maioria, esmagadora, chega no judiciário por meio do litígio, por meio da briga. O pai que quer quer ampliar, né, quer ter um espaço maior na agenda dos filhos, ou uma mãe que entende que os filhos não estão recebendo a pensão na medida do necessário, do que é adequado. Enfim, N questões ali, que às vezes guarda relação com um conflito entre os genitores e que acaba se extravasando ali para essas outras questões que são setoriais, né? Elas ficam ali gravitando em torno do eixo central do problema, que é a imaturidade do adulto que precisaria preservar ali a criança e o psicológico dela. Agora, quando acontece do casal ter bens, uma boa quantidade de bens, uma situação confortável de bens, a gente sabe que precisa entrar com uma ação, de alguma forma, para fazer a separação dos bens. Nem sempre se entra em comum acordo. Essa casa é com você, a do sítio, ou não sei o que comigo, a lojinha não sei das quantas, enfim, né? Nem sempre. Agora, é possível fazer o divórcio, encerrar ali e fazer a separação de bens pós o divórcio. A gente se divorcia tal e vamos discutir a separação de bens aí na justiça. Ou uma coisa tem que ser atrelada à outra? Olha, tem duas questões, né? O divórcio ele pode ser feito pela via judicial ou pela via extrajudicial. Se for feito pela via extrajudicial, hoje em dia, porque isso muda toda hora, do final do ano passado, 2024, para cá, é necessário que tenha ali a presença de uma ação judicial, o estabelecimento ali dos alimentos dos menores, da guarda e convivência, como é que vai ser entre os genitores. E aí sim as partes podem só se divorciar no extrajudicial e depois, em paralelo, na verdade, discutir guarda e convivência dos menores. Quando o divórcio não é feito pela via extrajudicial, só por meio de uma ação judicial. E aqui no Rio de Janeiro, isso muda um pouco de estado para estado, você tem que ter uma ação judicial para cada tipo de situação. Ou seja, porque são leis específicas, uma ação para divórcio e partilha dos bens,
outra para guarda e convivência e uma outra para os alimentos, que é uma lei específica, especial. Gente, são 3 processos quando você tem que entrar com 3 processos? Sim, apesar da lei ser federal, de todas essas leis serem federais, cada tribunal de justiça de cada estado tem uma interpretação em relação a isso. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, como você tem um rito especial para cada questão, você tem que ter um processo específico para cada questão. Na ação de divórcio com partilha de bens, o qual tem um mecanismo técnico que é bem interessante, em que a parte que vai requerer o divórcio litigioso, ela já pode pedir em sede de tutela antecipada de evidência. O que é isso? Uma liminar. Antes da outra pessoa ser citada, como é um direito chamado de potestativo, é aquele que não depende do outro aceitar ou não tem ou não aceita o divórcio. É um direito que a pessoa tem de se divorciar. Quem vai entrar com aquela ação pode pedir a tutela antecipada, porque ela vai demonstrar a evidência do direito dela, uma tutela antecipada de evidência. Então, o juiz, seguindo a lei, ele vai decretar o divórcio em tutela antecipada, vai citar a outra parte. A outra parte vai ser citada divorciada, às vezes até sem saber. Olha que interessante, que Pois prático, né? Muito prático. Mas, nessa mesma citação, ela vai ser informada que há uma partilha de bens e ela vai poder se defender, dizendo o que está certo, o que está errado. Então, há N gamas, né? N situações aí, ou uma gama de situações que a gente pode ver essa solução sendo apresentada, do divórcio vir primeiro e depois se discutir a partilha de bens. Então, quer dizer, fazendo essa parte, dá para se fazer um bem-estar familiar normal e fazer isso entre as duas pessoas lá com o seu advogado, com o judiciário, pronto, acabou, e manter a família preservada. Exatamente. É, inclusive, um sistema que preserva o direito que a pessoa tem, sei lá, de se envolver com uma outra pessoa, de começar a constituir um novo patrimônio sem ter aquele fardo de ter um divórcio pendente e, ao mesmo tempo, dar a ampla defesa e o contraditório da outra parte que não concorda para mostrar no judiciário por que ela está certa e o judiciário vai decidir se ela está certa ou está errada, mas o direito dela se manifestar também não vai ser suprimido, sendo que o direito ao divórcio, não. O direito ao divórcio, a outra parte não tem como contestar. Passa muito rápido, daria outro programa. Boa. Muito obrigado, doutor Daniel, pela sua presença, por tantos esclarecimentos. E vamos voltar ainda a esse assunto, porque tem muita coisa para ser digerida dentro disso. Muita coisa. Muito obrigado, viu, minha amiga, pela presença aqui também. Eu sempre gosto de ficar aqui. A presença aqui é muito satisfatória para mim. Muito obrigado. Muito obrigada. Então é isso. Se você está passando por uma situação de divórcio, procure manter a paz, a serenidade, a integridade emocional, física e espiritual da família, porque você pode estar se separando do seu parceiro ou da sua parceira, mas a família, ela tem que ser preservada, porque a família continua sendo família de um lado como do outro. E quando há harmonia, também há equilíbrio, mas somente acontece isso quando há respeito entre ambas as partes. Então é isso. Compartilhe o nosso podcast, porque muitas pessoas podem estar precisando de conhecer essas informações. Então é isso. Um super beijo carinhoso, uma maravilhosa semana e até o próximo sábado.